Olá, olá irmãos, tudo bem? Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse que está no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. E acho que eu vou dividir em 2 ou 3 estudos que estaremos analisando. Hoje eu quero pelo menos falar sobre a igreja de Éfeso e Esmirna, 2 primeiras igrejas pelo menos, amém? Então, Apocalipse capítulo 2, eu vou lendo e vou falando já, para a gente não perder tempo de ficar lendo, tá? Carta à igreja de Éfeso, então capítulo 2, verso 1 em diante, a palavra de Deus fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Amém. Nós vamos ver o que são 7 estrelas e 7 candelabros. Na realidade, isso aqui já tem resposta no capítulo 1, capítulo verso 20, já fala sobre o candelabro e as estrelas, né? Capítulo 1, verso 20 diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, 7 estrelas são os 7 anjos que a palavra de Deus está falando, e os 7 candelabros são 7 igrejas. Mas antes de continuar, eu gostaria de falar assim: as 7 igrejas que a gente vê são 7 igrejas, sim, nós podemos dizer que é um modelo de igreja, e dos problemas e elogios que o Senhor citou para essas 7 igrejas, é o que aconteceu naquela época, lá na Ásia. Essas igrejas realmente existiram, né? E até hoje se pratica, até hoje nós podemos colocar em prática essas palavras em nossas igrejas. Eu mesmo, toda vez que eu leio essa parte, seja igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, seja o que for, eu recebo como a mensagem, a palavra para a minha igreja, para o nosso ministério, né? Isso que a gente tem que aplicar. Não é quando você olha, você lembrar de outra igreja, outro ministério, não. Primeiro é olhar para a sua vida, é minha vida, eu olho para a minha vida e para o meu ministério que o Senhor me confiou. Então, eu vejo dessa forma. E nós podemos aplicar perfeitamente todas elas em nossas vidas hoje. Então, é um alerta que o Senhor faz, é um direcionamento que o Senhor dá para as nossas igrejas, porque aqui são palavras de Deus, que Deus, o nosso Senhor Jesus, ele fala ao João, e quando ele vai repreender ou quando vai elogiar, o Senhor fala exatamente qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para com as igrejas, essas 7 igrejas. E hoje sim, ao mesmo tempo, ele demonstra a vontade de Deus para nossas vidas e nossas igrejas, nossos ministérios nos dias de hoje. Se aplica até o dia de hoje, porque a palavra de Deus é a mesma, sempre foi, desde a eternidade, e sempre será o mesmo. Amém? Então no verso 1 diz: essas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. São 7 anjos, e são os candelabros, são as igrejas, né? E claro, no mundo espiritual, sim, candelabro significa a presença do Senhor na igreja, né? Nós mesmos temos orado bastante para que o candelabro não seja removida de nossas igrejas, né? Nós devemos estar sempre orando por isso, para que o candelabro esteja sempre aceso em nossas vidas. Claro, tem muitos pastores que colocam aquele candelabro mesmo, que é para colocar os 7 velas, né? Sim, simbologia também, sim, é para profetizar na nossa vida, mas nós devemos nos preocupar primeiramente com a nossa vida no mundo espiritual e manter sempre o candelabro aceso, que é palavra, obediência à palavra e oração. Sem oração, irmãos, não tem como manter o candelabro aceso em nossas igrejas. No mundo espiritual,
É que a gente não pode, claro, ficar julgando outros ministérios, outras igrejas, não. Mas Deus tem mostrado que realmente tem muitas igrejas hoje, infelizmente, que o candelabro já não permanece naquela igreja. Não que Deus abandonou aquela igreja, né? É uma alerta para as igrejas, na realidade. Nós temos que estar atentos e hoje em dia, claro, isso é revelação, né? Revelação, quando Deus mostra, são poucas igrejas que têm um candelabro aceso. É isso que nós devemos nos preocupar. Pastores, a liderança e os membros da igreja, que é o corpo de Cristo, a primeira preocupação que eu tenho hoje eu tenho, independente da opinião de qualquer pessoa, a minha preocupação maior é o candelabro aceso, continuar aceso em nossas vidas, no nosso ministério, na nossa igreja. Essa é a preocupação maior. Não importa a opinião dos outros, porque cada um vai falar uma coisa. Quem tem boca fala o que quer, né? Então, muita gente tem falado também, inclusive algumas lideranças do nosso ministério têm dado opiniões, palpites aqui no nosso ministério, só que se não é para manter aceso o candelabro, não. Isso a gente não pode aceitar. Inclusive, claro, não vou citar nomes aqui, teve gente que estava acompanhando, deu sugestão, como eu não segui a sugestão deles, eles saíram do ministério. Sim, Deus abençoe a cada um deles, mas eu vou continuar me preocupando para deixar o candelabro aceso, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus sempre, e agradar ao Espírito Santo. Não é agradar os homens, não é agradar as pessoas, não, tem que agradar o Espírito Santo, né? Então, verso 1, eu vejo assim, a presença dos anjos. O que é a presença dos anjos de 7 estrelas? Tem anjos de várias formas, várias funções, várias patentes de anjos também. Mas, em outras palavras, eu vejo o seguinte: toda a ação do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Deus, ele trabalha através dos anjos. Como no dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio pela primeira vez aos homens para habitar nas pessoas, quando é batizado no Espírito Santo. E veio com muitos anjos. Então, quem já viu os anjos sabe, onde há a ação do Espírito Santo de Deus, tem muitos anjos. E a presença dos anjos, também em outras palavras, nós podemos dizer que é a presença do Espírito Santo. Tanto que as palavras usadas assim na Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, que é hebraico, tanto para o Espírito de Deus como os anjos, eles usaram a palavra em hebraico chamada roi. Roi é vento, roi, né? Então, tanto para se referir aos anjos de Deus, como o Espírito Santo de Deus, é usada essa palavra roi para referir ao Espírito de Deus, que são os anjos também. Então, o Novo Testamento, né? Pneuma, em grego é pneuma, por isso que o estudo do Espírito Santo é pneumatologia, né? Pneumatologia, mas pneuma quer dizer vento também, que significa o Espírito de Deus também, os anjos também, né? Eu vejo que é uma presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus nas igrejas, e o candelabro aceso, a igreja que tem uma oração aceso. Por isso, irmãos, nós temos que orar bastante, muito mais, aumentar o horário de oração e leitura, não só leitura da palavra, não é leitura das letras, não, é leitura da palavra e obediência à palavra, amém? No verso 2 diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Amém. Aqui no verso 2 ele começa dizendo: conheço as suas obras. Irmãos, Deus conhece suas obras. Deus conhece a obra de cada um. Deus conhece todos. Ele é onisciente. Ele é onisciente, tem conhecimento de tudo. O nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, tem poder para tudo, está em todos os lugares e tem conhecimento de tudo. Ele sabe de tudo. Então, ele está dizendo: conheço as suas obras. Toda vez que eu leio essa parte, às vezes dá um calafrio até, né? Não é calafrio no sentido de medo, não é assim.
mas é Deus falando para você, porque eu recebo para mim essa palavra. Agora mesmo eu estou recebendo como a palavra dirigida a mim. E a palavra está dizendo, eu conheço você, conheço as suas obras. Quer dizer que ele me conhece por inteiro, por inteiro. Pensamento, atitude, palavras, intenções, né? Deus sonda o coração. Ele está dizendo, conheço as suas obras. Deus te conhece. Deus está dizendo, eu te conheço, né? Eu conheço também o seu trabalho árduo. Você tem trabalhado bastante. Então a igreja de Éfeso tem trabalhado arduamente, sim. Todos nós temos que trabalhar arduamente, né? Porque todos os dias, 24 horas que o Senhor nos dá, é um valioso presente e oportunidade que o Senhor nos dá de nós fazermos a obra do Senhor em todas as circunstâncias, todas as áreas, todos os momentos. E são oportunidades que o Senhor nos dá de podermos glorificar o nome de Jesus através de nossas vidas, né? Então ele diz que conhece o trabalho árduo e sua perseverança. Então eles trabalharam arduamente e tiveram muita perseverança. Perseverança é uma das virtudes do Espírito Santo, que nós devemos ter o fruto do Espírito Santo e a virtude do Espírito Santo. Perseverança, perseverança, irmãos, tem que ter perseverança, né? Nós temos que persistir. Sei que você não pode tolerar homens maus. Eles não têm tolerado homens maus. Nós não devemos tolerar nenhum homem mau, né? Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Olha só, isso quer dizer que teve um trabalho árduo, essa igreja de Éfeso. Eles tiveram muita perseverança e aquelas pessoas que se diziam apóstolo, que entrou na igreja, se infiltraram na igreja, eles tiveram esse discernimento, começaram a desconfiar. Claro, no começo a gente não percebe, né? Se algum sujeito entra na igreja e fala, eu sou apóstolo, eu sou pastor, vamos confiar, né? Vamos dar voto de confiança em primeiro lugar. Mas nós temos que fazer o quê? Ficar sempre com o pé atrás e ficar atento nas palavras, atitudes, a intenção da pessoa, né? Nós temos que estar bem atento, porque é maldito o homem que confia no homem, né? Através do livro de Jeremias, o nosso Senhor fala, olha, maldito o homem que confia no homem. Nós não devemos confiar em ninguém. Ninguém. Se Deus fala para não confiar na gente, imagina, a gente não pode confiar em ninguém. Claro, mas a gente dá voto de confiança, mas fica atento. E eles ficaram atentos, e quando desconfiaram que aquele sujeito que se diz apóstolo não era, eles colocaram à prova, sim. Nós devemos provar, sim, se realmente é ou não, né? Agora, apóstolo, na realidade, é uma coisa que aqui no Brasil, cá entre nós aqui, tem surgido muitos apóstolos, igreja que tem apóstolo, bispo, pastores. O que é isso? Qual a diferença? Basicamente, irmãos, apóstolo é aquele que é enviado e também é aquele que envia, né? Então, apóstolo é aquele que são enviados. A palavra em si, o significado em grego, né? É aquele que é enviado, mas nós usamos para enviar também, aquele que é enviado e envia também, tanto que os discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, eles se tornaram apóstolos, porque normalmente aquele pastor que discipula, ensina, discipula e forma pastores, ele passa a ser bispo, depois apóstolo, ele passa a ser apóstolo quando tem várias gerações de filhos espirituais na fé, que se tornam pastores, ministros da palavra de Deus, né? Então, organizacionalmente, administrativamente, né? Teoricamente, administrativamente, quando tem pastor, bispo e apóstolo, organizacionalmente, o apóstolo é aquele que tem mais na hierarquia funcional. Administrativamente, ele tem autoridade maior do que o bispo ou o próprio pastor, né? É assim que funciona. Claro, às vezes tem uma igreja que só tem um pastor e ele é apóstolo. Sim, nós estamos num país livre, né? Cada um pode colocar a nomenclatura que quiser, mas normalmente apóstolo é aquele que realmente está formando pastores e enviando os pastores também. É o que os apóstolos do livro de Atos fizeram, né? Então, e outra coisa, apóstolo significa aquele que realmente pratica o que está no livro de Atos, aquele que obedece o mandamento até
enviar, até formar líderes pastores e enviar os pastores para o campo missionário, né? Missionários, evangelistas, né? Aí quando planta a igreja, você ordena pastor para pastorear aquela igreja que foi plantado naquele local, né? Então, nosso ministério, a nossa igreja aqui, por exemplo, se chama Igreja Jesus para as Nações. É um ministério apostólico. Ministério apostólico Jesus para as Nações. O que é um ministério apostólico? Apostólico é aquele que pratica o que os apóstolos dos Atos praticaram. O que é? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando, ensinando, fazendo discípulos. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e imporão as mãos sobre os doentes, serão curados. E aquele que pratica isso e que batiza no Espírito Santo, né, cumpriu o ID do Senhor, né? E aí veio o Pentecoste do Senhor para nós cumprirmos o ID do Senhor através do poder do Espírito Santo. Essa é a mensagem da cruz, né? Inclusive nós temos esse estudo gravado também com o tema de mensagem da cruz. Mensagem da cruz é essa, a partir do nosso Senhor Jesus, a partir do momento que Ele já realizou, completou a obra na cruz, ressuscitou, nos deu o poder e a autoridade através do Espírito Santo de Deus, fez estabelecer o reino de Deus em nossas vidas e nós cumprimos o ID do Senhor através do poder. Por isso que no livro de 1 Coríntios 1,18, né? 1,18, vamos ver rapidamente, 1 Coríntios 1,18, fala, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém. Mensagem da cruz é o poder de Deus. É viver através do poder de Deus o ID do Senhor. É isso que os apóstolos do livro de Atos fizeram, né? O que eles mais fizeram, eles saíam para pregar o evangelho, expulsando o demônio, curando os doentes, falando em novas línguas, batizando no Espírito Santo. Inclusive, no livro de Atos tem uma coisa interessante. O batismo do Espírito Santo, que aparece desde no dia do Pentecoste, o Senhor falou no livro de Atos capítulo 2, e depois lá no capítulo 8, lá em Samaria, né, quando o Filipe foi para lá, era a atribuição dos apóstolos, porque o Filipe foi lá, expulsou demônios, curou os doentes, evangelizou. Aí, quando as pessoas eram batizadas nas águas, né, nas águas, que o Filipe fazia isso também, quando era para batizar no Espírito Santo de Deus, ele chamou os apóstolos que estavam em Jerusalém, aí Pedro e João foram lá para impor as mãos para receber o batismo do Espírito Santo, né? Então, no capítulo 10 também, na casa de Cornélio também, através do apóstolo Pedro, aconteceu isso também. No capítulo 19, lá em Éfeso também, capítulo 19, tem um batismo do Espírito Santo também através do apóstolo Paulo, né? Então, eles acabam batizando. Isso era a atribuição dos apóstolos, né? Então, o apóstolo é que ministrava o batismo do Espírito Santo. Sim, hoje, claro, com o poder do Espírito Santo, todos nós podemos fazer isso, sim. Então, quem dá ênfase ao batismo do Espírito Santo, orar em línguas e o ID do Senhor, através do poder do Espírito Santo, aí é um ministério apostólico, que tem essa visão dos apóstolos do livro de Atos, né? Então, aqui, alguns chegaram e falavam que era apóstolo na igreja de Éfeso, só que eles viram que não era isso, pôs à prova e depois eles descobriram que não eram e descobriu que eles eram impostores. Amém. Aí como é que faz? É impostor, então vamos expulsar da igreja? Não, né? Então, na prática, tem acontecido isso. Na nossa vida também, eu já acompanhei casos assim. Na nossa igreja aconteceu alguns casos assim também. Quando é assim, o que nós devemos fazer? Tacar pedra nele? Claro que não, né? Nós estamos no tempo do evangelho do Senhor, misericórdia e bondade, é a bênção e o perdão. Sim, quando é assim a gente tenta ajudar, né? Olha, não faça mais isso, né? Fazer uma libertação nele, para ele confessar os pecados, pedir perdão, para depois ser
orientado de forma correta, quem sabe para se tornar realmente um apóstolo de verdade no futuro, né? Nós devemos consertar os erros, né? Consertar os erros, e a ideia é inclusão, nunca é exclusão. Exclusão é no tempo da lei do Antigo Testamento, né? Então é isso. Mas olha, na prática eu tive alguns casos assim. Aí nós chamamos para um canto, particularmente, falamos em amor. Olha, é assim, assim, assado. Olha, mas muitos não aceitam, viu? Muitos não aceitam porque já fica com ferida, porque ele foi descoberto. Então já fica com aquela ferida e acaba abandonando, né? Aí é liberdade de cada um. Mas nós que somos a igreja devemos praticar o amor e tentar consertar, curar, libertar a pessoa e ajudar a pessoa na restauração, né? Ok? Amém. Verso 3. Vamos aparecer um pouco mais, senão vai demorar muito. 3. Você tem perseverado, olha, vou falar mais uma vez, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Olha, a igreja de Éfeso, olha, não era uma igreja qualquer não, realmente era uma igreja que eles têm perseverado e suportado, amém, glória a Deus. Não é fácil, né? Suportado o que? Sofrimentos por causa de quê? Do meu nome. Claro, tem gente que tem passado por aflições por próprios erros, né? Aí não, aí são consequências de erros. Mas aqui eles têm passado por sofrimentos, né? Por causa do nome do Senhor, do nome do Senhor. Inclusive, existe a importância, nós resumimos que é o nome do Senhor, né? Nós vamos fazer um estudo sobre o nome de Deus, onde tem muito segredo no mundo espiritual, tudo é através do nome de Deus. Então a gente vai fazer um estudo específico logo em seguida de nome de Deus também. E aqui diz que tem passado por sofrimentos por causa do nome de Deus, mas eles têm perseverado e suportado e não têm desfalecido. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Só que no 4, fala assim, contra você, porém, ele tem elogiado, mas também tem palavras duras também, né? Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Uau! Mesmo fazendo tudo isso, mesmo tendo suportado, perseverado, sofrimentos, não tem desfalecido, Deus tem cobrado, olha, você abandonou o seu primeiro amor. Uau! Irmãos, quando nós tivemos aquele encontro com Deus pela primeira vez, nós devemos guardar e lembrar todos os dias, né? Aquela alegria, a emoção, aquela vontade, tudo isso, o que nos motiva a viver na palavra de Deus, nós devemos manter. Por isso, irmãos, nós devemos sempre orar para não abandonar o nosso primeiro amor, sempre voltar ao primeiro amor. Eu particularmente, eu sempre lembro da cruz. Claro, eu não vou permanecer na cruz. Nós estamos vivendo pós-cruz pelo poder do Espírito Santo. Não é você permanecer nos pés da cruz, porque antigamente eu não sabia, eu ficava permanecendo na cruz. Irmãos, cruz é morte, é para morrer. Cruz é morte. Se você permanecer na cruz, você vai morrer. Espiritualmente também, você vai morrer. Não. Mas lembrar a ressurreição de Jesus, lembrar que Jesus morreu por mim. Por exemplo, quando eu tive uma dificuldade de perdoar uma pessoa que fez atrocidades na minha vida, né? Inclusive causou muitos prejuízos financeiramente, moralmente, a minha honra, tudo isso. Quando eu não conseguia perdoar, Jesus mandou voltar na cruz. E o nosso Senhor Jesus disse, eu te perdoei na cruz. E Ele também eu já perdoei. Por que você não vai perdoar? Né? Então, muitas vezes nós temos que voltar à essência da nossa fé, que foi na cruz. Isso nós devemos ter. Então, eu vou continuar avançando no futuro, sim.
Todos os dias, pelo poder do Espírito Santo, nós devemos viver a mensagem da cruz. O poder do Espírito Santo, sim, todos os dias, todos os momentos, sim. Mas sempre fincado nossa base na cruz. Na cruz. É onde tudo aconteceu, onde foi sacramentado a vitória do Senhor Jesus em nossas vidas. Se você vai sem ter essa base na cruz, é o que acontece aqui, o que acontece aqui, de abandonar o primeiro amor. Não, nós não devemos abandonar o primeiro amor. É não esquecer. Olha, irmãos, eu lembro muito bem, foi na minha adolescência até, eu não conseguia dormir, porque o Jesus veio ao meu encontro e eu senti na pele o amor de Deus, e Ele estava mostrando a mão dele, dizendo que morreu pelos meus pecados. Irmãos, eu não consegui dormir não, fiquei chorando a noite inteira. Chorando a noite inteira. Eu nunca vou esquecer isso. É o primeiro amor. Quando você é tocado pelo nosso Senhor. Amém? Então, não abandonar o primeiro amor. 5. Lembre-se de onde caiu. Lembre onde você abandonou o primeiro amor, né? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Uau, o que é isso? Aqui não precisa nem explicar direito, é exatamente do que está escrito, né? Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém. Aqui eu vejo na igreja de Éfeso, Deus ainda não tirou o candelabro. Deus está dando chance. Deus está dando chance, oportunidade de ele se arrepender e voltar. Claro, irmãos, nós temos que lembrar uma coisa. Deus não é juiz de futebol. Você sabe o que juiz de futebol faz, né? Ele fica com um apito na boca e qualquer erro, qualquer infração que o jogador praticar, ele pá. Não, Deus não é juiz de futebol, irmãos. Deus é amor. Claro, existe um período que ele nos alerta para que nós possamos arrepender. Então, sim, tem um momento que a gente erra, tem um momento que a gente falha, tem um momento que a gente cai também. Não caiu, levanta e continua. Levanta e continua. E não se preocupe se Deus vai te... Não, Deus não vai te abandonar. Só se você continuar no erro e não quiser voltar. Aí sim, ele tira o candelabro, né? Da mesma forma, quando Adão e a Eva, eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal, o nosso Senhor Deus, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, mais ou menos por aí, ele fala, onde você está? Você comeu do fruto da qual eu proibi de comer, né? Ele pergunta várias vezes, o que é isso? Será que Deus não sabe onde ele está? Porque ouvindo os passos do Senhor, o Adão e a Eva, eles se esconderam da presença do Senhor. Será que Deus não sabe onde está? No entanto, Deus pergunta, onde você está? Ele pergunta, você comeu do fruto? Claro que Deus sabe. Mas por que ele está perguntando? Está dando oportunidade para ele se arrepender. Ele está dando chance para ele se arrepender. Ele não é juiz de futebol. Se fosse assim, quando eles comessem do fruto, no momento que eles mordessem aquele fruto, Deus apitaria, olha, está fora. Não, não é assim. Nosso Deus não é assim, né? Então, aqui, eu vejo o amor de Deus aqui, irmãos. Ele fala, se não se arrepender, olha, você tem que se arrepender. Tem muita coisa que você tem que fazer, tem que voltar ao primeiro amor. Deus está repreendendo sim, mas ele está dizendo, se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmãos, por isso nós temos que voltar rápido, né? Caiu, levanta, né? Nós temos que voltar para que o candelabro não seja removido de nossas igrejas, amém? 6. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqui provavelmente nessa época tinha os nicolaítas, né? Deve ter tido uma seita, com certeza, porque Deus fala que ele odeia essas coisas, então só pode ser uma seita nicolaítas, né? Aqueles seguidores
Nicolau, né? Deve ter tido alguém chamado Nicolau e as pessoas seguiam a doutrina do Nicolau e é uma coisa que Deus odiava. Então, com certeza, eram ensinamentos errôneos de alguma seita, né? E Deus elogiou, porque a igreja de Éfeso também não foi enganado por eles e não estava praticando. Muito pelo contrário, falou que estava odiando a prática dos nicolaítas, né? Então, a igreja tem que ter esse discernimento, irmãos. Discernimento, de onde vem discernimento? Da palavra. Para você discernir uma coisa, se é certo ou errado, você tem que ter um parâmetro do que é correto, você tem que ter uma verdade. Isso quer dizer que a igreja de Éfeso, eles tinham conhecimento da verdade, eles tinham conhecimento da palavra. Irmãos, nós temos que ler muito a palavra de Deus, nós temos que meditar muito a palavra de Deus, porque a falta de conhecimento nos leva à destruição, né? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não, nós temos que ler, temos que meditar na palavra, temos que conhecer a palavra. Nós temos que ter um parâmetro da verdade para saber se aquilo é errado ou não, conforme a palavra de Deus. Se a gente não tem conhecimento da palavra, você não sabe se aquilo é verdade ou não. Não tem como comparar, não tem como medir se é correto ou não. Então, a igreja de Éfeso aqui, eles tinham a palavra, eles tinham conhecimento também. Você vê, mas mesmo assim abandonou o primeiro amor, né? Por isso que nós temos que ficar atento. Aí outra coisa, algumas pessoas têm perguntado, inclusive eu ouvi alguns livros falando, por isso, olha, tem livro que não vale a pena ler, viu, irmãos? Teve um livro que eu li, isso há mais de 20 anos atrás, falaram que era esse Nicolaitas era do Nicolau, que era um dos 7 líderes que os apóstolos haviam escolhido, no livro de Atos capítulo 6, verso 5, não é esse não, porque ali eram pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, e outra, aqui não fala de nenhuma ligação com aquele Nicolau do livro de Atos e aqui os Nicolaitas. Com certeza é uma semelhança, uma coincidência de ser um Nicolau, um nome Nicolau, quer dizer, deve ter um monte de gente com esse nome, né? Então, é nesse sentido, tá? 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o Espírito Santo sempre fala às igrejas e a todos da igreja. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que ficar com ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito Santo está falando com a gente. Nós somos a igreja, amém? Nós temos que aprender a ouvir o que o Espírito Santo fala, porque nós temos que ter o direcionamento através da verdade do Espírito Santo de Deus, amém? Então, por isso que nós sempre oramos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, amém, glória a Deus. Aqui tem muito segredo também, segredo que a árvore da vida, os irmãos perceberam? No céu tem o primeiro céu que é o paraíso, o segundo céu que é fora da cidade santa e o terceiro céu que é dentro da cidade santa. A Bíblia fala que a árvore da vida só existe no paraíso, que é somente para os vencedores, e também só dentro da cidade santa. Fora da cidade santa não tem a árvore da vida não, né? E o fruto da árvore da vida tem muitos segredos que ele faz crescer espiritualmente, aumenta o conhecimento no mundo espiritual. A gente sabe que a folha do árvore da vida é para a cura das nações, né? A gente tem visto isso já, né? Então, o vencedor, somente o vencedor tem o direito de comer da árvore da vida. É somente para os vencedores, amém? Então, tá aí. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu falei sobre carta à igreja de Éfeso. Acho que outras igrejas é mais rápido, mas igreja de Éfeso realmente é muita coisa para a gente meditar, para aprender, né? Aprender os acertos que eles tiveram, né? Da perseverança, da paciência mesmo, de trabalho árduo, sim, mas por outro lado também a gente aprender com os erros e não praticar os erros que eles estavam praticando, amém? Glória a Deus, que essa bênção do Senhor, das coisas boas da igreja de Éfeso seja em nossas vidas, e o que é ruim vamos aprender e corrigir em nossas vidas, amém? Amém, espero que tenha ajudado na leitura dos irmãos. Hoje eu vou ficando por aqui, tá? Até o próximo encontro.
Tchau, tchau. Deus abençoe.